Olá, todo mundo. Boa noite. Oi, Paula. As águas. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Paula, a oração dominical. É bonito, né? É muito bonito essa imagem. Eu primeiro queria agradecer a todos vocês que foram ontem às ruas, a todos vocês que por alguma razão não puderam ir, mas que pensaram em todas as pessoas que nesse momento vivem esse luto tão intenso pelas 500 mil mortes no país. Eu queria muito dedicar esse nosso encontro, que seja um pedacinho de nada para nossa esperança de uma transformação. Eu esses dias tenho pensado muito quanto há um ano atrás eu falei sem parar de que o mundo pós-pandemia seria um mundo de valores mais feministas, que circulariam valores mais feministas. Eu não tenho nenhum poder de vidente, eu nunca nem gostei de fazer isso na minha vida, de ficar antecipando como as coisas vão ser, porque não tenho a menor capacidade disso. Mas quando eu olho as imagens de ontem, aquele é o feminismo dos 99% que nós queremos, né? Que nós estamos falando da fome, nós estamos falando de um mundo em que o racismo, em que a discriminação não tenha vez, em que nós possamos cuidar das pessoas, é onde nós nos encontramos, que seja com as nossas precariedades da vida, como diz Judith Butler, mas é onde nós nos encontramos no nosso encontro pela humanidade. Então, é um dia de muita esperança e o feminismo para mim é isso. É esse mundo em que cabe cada vez mais gente e que ele luta por justiça. Então, toda a minha solidariedade a todos vocês que perderam seus amores e vivem esse luto tão intenso. Eu continuo, como vocês sabem, na escuta das famílias. Essa semana eu ouvi 2 famílias e foi muito intenso. Essa semana que vem eu já tenho mais uma conversa na quarta-feira, junto com a Clínica Cravinas da Universidade de Brasília, a ANIS. Nós estamos tentando também fazer essas escutas e tentar alguma reparação legal, se isso for possível. Se vocês souberem de alguma família em que perdeu alguma mulher na gravidez, no parto ou no pós-parto e que gostaria de conversar comigo, por favor, me avise. Eu ainda tenho 2 minutos do meu tempo inicial. Essa semana o Walter Ugumãe ganhou um prêmio com esse livro, Contra Mim. Eu sei que vocês vão reclamar que está ao contrário. Eu tenho que parar, estudar o que vocês me dizem para não fazer o espelho invertido, né? Eu não sei se é vocês que estão travadas para mim ou eu que estou travada para vocês, porque os comentários travaram. Eu vou continuar falando e vou ver quem é que está travada para quem. Então, esse livro do Walter Ugumãe ganhou um prêmio essa semana, um prêmio de melhor livro de literatura. O livro se chama Contra Mim e ele é, na verdade, um conjunto de memórias dele, da infância e do início da adolescência. E é um livro muito bonito e que pede muita calma para ler. E eu diria, se vocês também estiverem durante a pandemia vivendo essa dificuldade de compreensão do tempo e ao mesmo tempo pensando muito, muito intimamente sobre a história, sobre os vínculos e sobre o tempo, esse é um livro que vai tocar muito. Eu não sei, gente, se vocês caíram ou se foram os comentários que caíram. Eu vou ativar novamente os comentários para ver se era algo que eu não sei o que está acontecendo. Quando vocês comentam eu fico lendo, eu fico confuso, mas agora que está parada na Jaque Dourado, esperançar, parece
aqueles atravessamentos, né, de esperança. Se alguém puder me mandar uma pergunta, no interrogaçãozinho mesmo, eu fico sabendo se está travado, se eu estou falando mais ainda para a tela, ou se vocês estão aí e é só os comentários que estão parados. Se vocês pudessem me dizer, tá? Senão eu entro e saio de novo. Então, falando do Walter Ugumãe, gente, logo nas últimas páginas, né, que ele, como eu disse, ele ganhou o prêmio essa semana com esse livro. Ele diz, olha que coisa linda, escrevi algures que o exercício de memória é um esforço de companhia. Isso é lindo, como lembrar, é buscar companhia em você mesma. Então, eu recomendo muito, muito, e que leiam muito devagar. É um livro que pede muita calma, como se eu estivesse lendo um livro de poemas. Os capítulos são pequenininhos, mas eles não aguentam pressa, eles não suportam pressa. Como o número de vocês lá em cima está crescendo, eu estimo que eu não estou travada. Eu vou deixar ainda os comentários. Aqui tem vocês me dizendo alguma coisa nas perguntas. Se tá tudo bem, tá certo, estamos te vendo que tá normal. Obrigada, gente. É que os comentários de vocês, eles não estavam aparecendo, subindo, sabe? Agora apareceram ali. Super obrigada, gente. Podemos começar? Esse é um tema difícil para mim, sabe por quê? Sobre falar em público. Primeiro que eu me sentia chamando vocês para falarem sobre aqueles cursos por correspondência, que eu acho que vocês nem devem ter ouvido falar. Depois botem aí no Google para saber do que eu estou falando, que as pessoas recebiam umas apostilas, assim, umas coisas de papel, e ao mesmo tempo parecia aquelas coisas de coach maravilhoso, como é que você se prepara. E é muito menos. Só que todas nós, eu diria todas, eu vou arriscar, e se vocês não for assim que vocês me digam, todas nós que navegamos nesse mundo conceitual, no mundo acadêmico, ou no mundo da militância política, em algum momento vamos falar em público, né? É inexorável. Eu nunca pensei que eu faria isso, que eu falo para um espelho de mim mesma, que imagino vocês e vou me virando aqui, né? Pela ansiedade de me encontrar, de pensar junto, aí eu tô aqui. Mas eu nunca pensei, e isso é um falar em público. Então, se eu estou certa em dizer que é inexorável, ou seja, que não tem outra saída, nós podemos ponderar se nós gostamos mais ou menos do que outras atividades do pensamento conceitual, como escrever, como comentar, ou mesmo como ensinar. Talvez algumas pessoas sejam melhores escritoras do que faladoras, outras são melhores faladoras do que escritoras. E eu já ouvi que eu queria me arriscar a fazer 8 passos, tá, gente? Então, eu vou fazer 8 passos. A primeira é que eu já ouvi muitas pessoas me dizendo, mas Débora, eu sou muito tímida. Eu queria arriscar uma subversão. Em geral, as tímidas são as melhores oradoras que eu já vi, porque elas não têm a ousadia das falantes, que falam por qualquer coisa, que pensam com a língua. As tímidas, ou as silenciosas, ou as observadoras, são as que melhor se preparam para falar, porque elas assumem o freio natural da língua, do corpo, né? Que uma das coisas que eu vou provocar é que é o corpo, não é só a voz. Então, talvez você não caia nos atalhos das falantes, que é falar demais, que é se perder, que é achar que tem coisa demais para falar. E nada pior do que passar o tempo que foi concedido a você para falar. Nada pior do que vocês me concederem 30 minutos aos domingos para o nosso encontro e eu ir para 45, né? Vocês se organizaram para 30. Então, a minha segunda sugestão, eu nunca, gente, nunca vou para uma conversa pública sem antes ter me organizado no que falar. Não tem uma vez que eu não venho aqui que eu não me organize. E se não é uma coisa como essa, que é quase que
uma aula, sei lá se uma aula, né? Um encontro em que a gente conversa, mas se for aquelas coisas chamadas palestras, uma conferência, eu escrevo, acreditem nisso. Então me toma muito tempo. Por quê? Porque eu aprendo sobre o que eu estou indo falar comigo mesmo escrevendo, eu tenho que estudar. Então, minha segunda dica a você, se a primeira, não acredite que as faladoras são melhores do que as silenciosas, estude e escreva antes de falar. Nunca assuma que porque aquilo foi a sua pesquisa, porque aquilo você sabe muito, porque aquilo é a sua própria vida, que você pode chegar e falar. Se planeja com notas, escreve um texto. Se você concordar comigo que é escrever um texto, quando eu estou escrevendo, eu começo a falar oralmente, né? Então eu começo já a ensaiar. Calcule o tempo que você gasta por notas. Uma banquinha não me permite, numa folha de papel dessa, mais do que uma folha, senão eu me perco. Então eu já sei o meu tempo da banquinha nas minhas notas. Mas eu não posso ler, gente. A gente escreve, mas a gente não lê, a gente interpreta. Então, aqui me parece que talvez seja a dica mais importante. Falar em público, a gente tem mais a aprender com as atrizes, a gente tem mais a aprender com as pessoas que sabem de teatro, com as artistas, do que com as acadêmicas. As acadêmicas, estrito senso, elas podem ser péssimas faladoras, porque elas estão tão preocupadas com a precisão do que vão dizer que começam a ler e algumas vezes fazem assim, e aí ela tem um problema de óculos, porque se for como eu, que é míope, precisa, e aí fica, né? Nós não lemos, nós interpretamos, mesmo que a gente siga. Não sei se vocês lembram uma audiência pública que eu fui no Supremo, circulou muito essa imagem. Eu ali não podia imaginar que eu ia fazer como aqui notas, eu tinha um texto, né? E ele era um texto muito curto. Primeiro eu escrevi como um texto conceitual, depois eu fui reformulando para ser um texto a ser interpretado. Eu já tinha treinado muito, eu tinha na minha frente para eu não me perder, mas eu tinha que rapidamente olhar e falar. Então, não imagine que às vezes a gente guarda, né, essa imagem dos grandes homens oradores que vinham sem notas nenhuma no púlpito, ou talvez a imagem de políticos que fazem isso muito bem, mas muito bem, mas eles estão convocando outro encontro conosco, estão convocando um encontro de emoções, um encontro de engajamento. Nós já estamos ali porque nos encontramos com aquelas pessoas. No mundo conceitual, no mundo argumentativo, no mundo acadêmico, se vocês quiserem, nós estamos indo para uma reflexão, nós estamos indo para uma transparência. Então, não tem como nós prescindirmos do texto. A mim me causa muito espanto quando eu vou em palestra e que os homens não têm notas, ou que ele não tem papel. Eu já estranho muito como é que alguém não vai tomar nota do que o outro disse para ir para uma fase de diálogo ou para aprender. Eu sempre estou anotando, eu posso não fazer nunca nada com aquelas notas depois, mas naquele momento eu estou fazendo um exercício de memorização do meu processo de aprendizado. Então, minha terceira dica é: escreva, mas não leia, interprete. Tente não fazer citações. A vida acadêmica, ela nos intimida tanto que parece que nós não temos pensamento original. Então as pessoas pensam em ir para uma apresentação oral e fazer citação, então elas fazem quase assim as aspas, ou então quando elas querem fazer uma ironia, elas fazem assim. Não são os símbolos gráficos que vão ajudar a gente aqui, né? São as emoções da interpretação. Como a gente aprende? Fazendo. Se vocês olharem, gente, no meu currículo Lattes, começou toda a minha vida, eu fui muito, aonde me convidavam. Eu ainda continuo indo muito, mas eu ia muito, porque eu fui aprendendo o que era ter alguma voz, ter algo a dizer, como é que eu estudava, como é que eu me preparava. Se eu podia ficar em pé, eu falava melhor, porque eu preciso do meu corpo para falar, eu sou alguém muito pequena. E esse mundo agora de Zoom, né, de
disso daqui. A gente está toda hora sentado. Essa foi uma mudança para mim. Eu sempre precisei do meu corpo, eu sempre precisei do meu pulmão. Eu sempre precisei crescer para falar. Isso está sendo uma descoberta. Então, você tem muitas formas agora de trabalhar em pé, e eu tenho exercitado quando vou falar, continuar em pé. Eu preciso muito das minhas mãos, eu preciso muito, né, da minha emoção naquele lugar. Então, eu tento fazer os símbolos gráficos da escrita, o meu corpo, a minha voz e a minha emoção. Não use textos ou ideias de outras pessoas. Eu já fiz isso. Não é textos ou ideias, eu errei. Eu me lembro de umas primeiras palestras que eu fui dar na minha vida. Eu nem sabia por que as pessoas estavam me convidando. Eu pensava assim, mas que sou eu para alguém me ouvir? E eu achava que eu não tinha nada a dizer. Então eu acabava estudando muito o que alguém que eu admirava iria dizer e ia quase que reproduzir aquele texto. Era horrível, era horrível. Uma coisa é estudar, pensar e compor a sua própria narrativa, a sua própria história. Se alguém convidou você, é porque quer ouvir você, é porque quer trocar com você. Eu demorei a entender isso. O texto, então, ele tem que ser seu. Comece com clareza do que você quer dizer. O que é começar com clareza? Eu hoje comecei e disse a vocês, eu não sei bem o que é isso. Então, vocês aceitaram estar aqui, as 500 pessoas, porque é meia hora só. Mas eu disse, eu vou falar 8 coisas. Vocês já sabem, quem for, né, metódico, botou aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai ver no final que eu já estou falando 9, porque eu incluí o corpo, que eu não tinha pensado antes. Diga, eu hoje vou discutir com vocês os meus primeiros achados da minha pesquisa sobre morte das mulheres na gravidez, parto e puerpério. Os meus achados são preliminares. Eu queria discutir com vocês 2 coisas, 2 variáveis, 2 conceitos, 2 reflexões do que eu tenho ouvido. Você já sabe, ela vai falar de 2 coisas da pesquisa. Sempre comece assim, sempre. Não comece com nada que a sua audiência tenha que desempacotar para você. Então imagine vocês, eu começar dizendo, eu vou começar para vocês com o meu lugar nesse momento, fazendo essa pesquisa. As pessoas vão ter que decifrar quem sou eu. Começa dizendo o que você vai falar. Quem é você nesse percurso vai ser construído com o que as pessoas estão vendo, com o que as pessoas já conhecem de você, como elas estão interagindo e com o que você está colocando ali. E não se perca nesse ponto que você está dizendo, são 2 coisas, vai lembrando em toda a sua apresentação sobre isso, porque nós tendemos a escapar. As apresentações virtuais, gente, elas não suportam mais do que 10 ou 15 minutos. Se alguém estiver chamando você para uma conferência de 1 hora, foge, mas foge assim, ó, assim. 10, 15 minutos é mais do que suficiente. Fale devagar. A angústia da palavra está na gente, não está em quem nos ouve. As pessoas são muito mais tolerantes se a gente erra, se a gente gagueja, se a gente abre um parênteses, se a gente precisa parar e pensar. As nossas emoções não são as emoções de quem está nos ouvindo. As pessoas são profundamente tolerantes ao nosso tempo de fala. E quanto mais nós estamos ansiosas, mais nós queremos falar rápido, porque a gente acha que aquilo que está pensando tem que sair. Nós podemos falar menos e devagar. Isso vale, você está falando no seu idioma, em outro idioma, você está falando algo pela primeira vez. Tente ter uma história. Tente ter uma história que conecte você com o que você vai falar. Eu aprendi isso, novamente, muito tardiamente. Não precisa ser uma história sua, uma história do tema que você está apresentando, né? Ela não precisa ser pessoal sua. Quando eu comecei a falar sobre o livro Cadeia, que foi um livro que eu escrevi, eu sabia que eu estava enfrentando, como no tema do aborto, audiências que não iam querer conversar comigo, que não queriam ouvir aquelas histórias. O tema do sistema carcerário, o tema da Cracolândia, vocês viram aqui com essa publicação recente que eu fiz, ela provoca emoções, que são emoções quase que binárias. Tem que ser, não tem que ser, tem que prender, não tem que prender, é bandido, não é bandido.
E eu não sabia como eu ia conseguir romper o binarismo para chegar nas pessoas. E eu não sei como, se foi tocada por aquelas histórias, tocada por aquelas mulheres, eu comecei a mudar a forma como eu contava. E eu comecei a ouvir as pessoas ao final da palestra em que elas diziam: o que eu ouvi de você parecia tão verdadeiro que eu me aproximei. Eu nunca tinha ouvido isso quando eu ia com o meu academicismo, sabe? De que havia algo de tão genuíno naquele encontro. E isso é mais importante do que qualquer brilhantismo que a gente diga. É que o outro sinta que está se aproximando e de que nós estamos sendo capazes de se aproximar, de nos aproximar. E por final, se você estiver nervosa, diga: eu estou nervosa. Hoje eu tentei colocar um jeito que vocês vissem as minhas mãos. Se as suas mãos incomodam muito quando você vai dar uma palestra, hoje no mundo virtual, coloca ela numa posição em que ela não apareça e ocupa ela com uma coisa embaixo. Se isso incomoda você. A mim, quando eu vejo alguém tremendo, né, assim, o meu encontro com essa pessoa é tão gigante. Eu não sei com vocês. A mim não está sendo demonstrado nada de que ela está nervosa, de que ela não sabe o que ela vai fazer. Estamos dizendo que aquele momento importa tanto para ela, mas tanto, que ela está com placas vermelhas, né? Não sei se vocês já tiveram, eu já tive. Ou então que ela treme, ou então que ela não sabe como parar na cadeira, que ela fica fazendo assim na cadeira, ou então que ela fica fazendo assim com a mão. É porque aquilo é tão importante. Aquele encontro com você está sendo tão importante que ela está nervosa. É talvez só numa lógica muito brutal e de competição, de que isso é um jogo que não possa ser dito. Diga: eu estou nervosa, gente. Vocês podem ver, eu estou nervosa, minha mão não quer parar sozinha. Então, eu já passei 2 minutos do tempo de vocês, eu vou abrir os comentários. Eu talvez não tenha dito que os manuais diriam como fazer, respire assim, fale assim. Nós podemos fazer um só sobre o corpo. A mim, eu sempre respiro muito, eu sempre presto muita atenção no que as outras pessoas estão falando. Como eu já disse, eu prefiro ficar em pé, mas queria ouvir de vocês se isso fez algum sentido sobre o que é falar em público, né? Eu vou abrir os comentários. Qual é o livro do Walter Ugumãe? Se chama Contra Mim. Meu ex-professor disse que segura a caneta na mão e fica amassando para colocar todo o nervosismo aí. É isso, gente. Mas não tem problema. E qual é o problema de ficar nervoso? Qual o problema de ficar nervosa? Se não é dizer ao outro que aquilo é tão importante. A apresentação no espelho ajuda, a apresentação de você gravar no gravador ajuda muito, porque você se ouve, né? Em uma qualificação de mestrado recomendável esse procedimento? Claro que sim. Olha a resposta que eu dei, gente. Claro que sim. Você tem que avaliar a banca que você tem, né? Talvez você tenha algumas pessoas que considerem que expor sentimentos, mostrar fraqueza. Então, primeiro, analise isso. Mas, se forem pessoas civilizadas, claro que sim. Você abrir dizendo: eu estou muito nervosa. Eu vou dar o melhor de mim, mas eu estou muito nervosa. Esse dia é muito especial para mim. Estou muito nervosa. Eu me surpreenderia. Claro, você não está fazendo isso para usar ninguém, né? Nem para ninguém ter compaixão de você. Você está usando isso genuinamente para se dizer: eu quero dizer o que eu estou sentindo. Agora, pode ser que tenha algumas pessoas que considerem que isso é uma exposição para o ataque. Então, é saber quem são as pessoas do outro lado, né? Como prender a atenção do público quando falamos o que eles não querem ouvir? Eu não sei o seu nome,
essa pode ser um tema muito interessante de nós fazermos uma banquinha. Em geral, quem for você, os temas da minha vida nunca foram temas que toda a audiência queria ouvir, né? Elas muitas vezes estavam esperando eu terminar para atacar. Então, isso foram coisas que eu sempre pensei muito na minha vida, né? A adequação de cada um dos argumentos àquela audiência, mantendo a honestidade intelectual com nós mesmos. Nós podemos fazer uma conversa só sobre isso. O que eu só diria de antemão é que essa pode ser uma experiência muito difícil e muito devastadora. Então, analise se essa é uma experiência que você quer viver. Falar coisas que você sabe que a audiência vai vir para confrontar você, muitas vezes confrontar você de uma maneira brutal, né? Veja se é isso que você quer, porque tudo que a gente precisa viver na vida, né, gente? Ana Paula diz, Ana, desculpe, quando fico nervosa eu tenho tendência a falar rápido. Ana, essa é uma observação maravilhosa. Se você já sabe isso, você tem um bom caminho avançado. Faz um exercício de primeiro começar a falar as palavras integralmente. Já viram o quanto nós comemos as palavras, os finais delas, ou então as sílabas? Comece a exercitar que elas têm sílabas e que você vai falá-las. E tentar começar a respirar. Quem de vocês aqui já fez yoga, não precisa fazer. Existe uma coisa que se chama respiração alta, a respiração média e a respiração baixa. Quando nós ficamos nervosas falando, nós mantemos muito da nossa respiração, na respiração alta aqui, porque nós vamos falando bem aqui. Se você botar a mão, faz um exercício junto comigo agora, quanto a sua voz vai ficar saindo daqui. Quando você começa a falar mais devagar, o ar entra até a barriga. Até a barriga, quer dizer, até a pança, né? Até aqui embaixo, até as banhas. Ela entra aqui. Você tem que fazer uma respiração baixa. Você tem que fazer um ciclo respiratório mais longo. Eu sugeriria muito respirar e silabar as palavras, tá? Mas veja isso da respiração. Aqui tem outra pergunta. Veja como tem muitas perguntas muito mais inteligentes do que por onde eu fui. Isso de falar rápido. Se vocês quiserem, a gente volta domingo que vem e com as perguntas que vocês colocaram e eu tentar ir só respondendo elas. Como segurar o nervosismo de raciocinar e dar uma resposta quando perguntado. Qual é a minha sugestão para você? Eu não consigo saber seu nome. Em geral, as pessoas fazem muitas perguntas. Você vai fazendo o seguinte, você toma nota de todas e tenta agrupá-las na hora de responder. Você vai dizer, olha, você tem um bloco de perguntas que eu agrego fulano, que me pergunta isso. Nunca deixa uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta. Pede 3 perguntas, uma resposta. Numa banca de doutorado, pede 2 arguidores as suas respostas, 2 arguidores a sua resposta, porque você ganha tempo para se reorganizar mentalmente e fazer um mapa de respostas. Essa é uma pergunta muito importante, porque, entenda, você é uma e muitas vezes você tem 30 perguntas numa palestra. Então, vai fazendo blocos. Fazer blocos é muito importante, até porque sempre tem o que uma vez foi chamado aquelas pessoas que são os exagerados de palestra. Então o cara pega o microfone, ele não faz pergunta nenhuma, ele fica 10 minutos falando. Essas pessoas são ótimas para você, porque é o tempo em que você começa a se organizar mentalmente e baixar o nervosismo. Até porque você vê que tem alguém mais pirado que você, né? E aí isso ajuda muito a gente se reorganizar. Falar usando o microfone aumenta o nervosismo, Cleidiane, eu não tenho dúvida. Por isso, olha no lugar, você tem púlpito. Em geral, o púlpito você não precisa segurar o microfone, porque eles são daqueles que tem um pezinho. É muito ruim segurar o microfone por 2 coisas. Porque você cobre sua boca para quem estiver fazendo leitura labial, né? Porque você acaba não o posicionando corretamente. E você não consegue manter o seu corpo, seja usando as mãos, seja usando as suas notas para interpretar,
né? Então, essa é algo que é muito generoso. Se as pessoas entendessem que você não bota o microfone de mão para uma pessoa ficar falando, né? Isso nós todas poderíamos mudar. O que vocês acham, gente, de vocês me deixarem perguntas depois de hoje, de coisas objetivas como vocês fizeram, do tipo, como superar o nervosismo, como responder perguntas difíceis, como. E eu faço a banquinha do domingo que vem só respondendo perguntas. Quem sabe funciona uma banquinha assim, não tirada da minha cabeça, mas tirada de vocês para cá. Se vocês acharem que sim, a gente faz como sobreviver a um público 2, tá? Se isso fizer sentido, gente, então a gente vai ficar assim para domingo que vem. Mas me deixem perguntas, tá? Por favor, se cuidem muito. Uma hora isso tudo vai acabar e a gente vai viver melhor, viu? Até domingo que vem. Muito obrigada por terem vindo e um abraço em cada uma de vocês.